Só para trazer um pouco mais de detalhes, né, como disse o Jamil Chad, esse anúncio está marcado para as 5 horas da tarde. É um novo pacote de tarifas que o governo americano deve anunciar sobre importações com taxas recíprocas a países que já aplicam impostos. E por isso o Brasil preocupado, porque tem várias taxas que são aplicadas aqui pelo Brasil aos Estados Unidos, né? E ele batizou esse 2 de abril como o Dia da Libertação. A gente está acompanhando o Jamil, principalmente lá dos Estados Unidos. A lista de possíveis alvos inclui China, União Europeia, México, Canadá, Brasil, Japão, Coreia do Sul. A China, por exemplo, já enfrenta sobretaxas, o Brasil também já tem taxas, né, para o aço, que já foi anunciado, mas isso vai ampliar. Bom, o que a gente pode falar sobre o Brasil, né? Pela nossa apuração, a gente tem algumas reportagens na nossa página, a Letícia Casado também traz isso, e é bem interessante aqui de como o Brasil está estudando uma reação. O governo brasileiro não conseguiu avançar nas negociações com representantes dos Estados Unidos, né? E está pensando aí em se alinhar, talvez, a outros países ou blocos como uma forma de reagir. É uma das saídas do que o Brasil pode fazer. Mas, segundo até aqui a apuração da Letícia Casado, o governo está cogitando a possibilidade de fazer esse alinhamento com outros países ou blocos econômicos. A equipe de Lula entende que a resposta aos Estados Unidos não precisa ser imediata, que vai ser necessário algum tempo para estudar os potenciais efeitos do tarifaço e a possível aplicação de uma reciprocidade. E que o Brasil, e isso é muito importante de destacar aqui, o que a matéria da Letícia traz com a apuração do que está acontecendo no governo Lula, é que o Brasil não deve subir o tom, e sim seguir negociando, negociar mais um pouquinho, e isso de maneira calma e discreta. É isso que a matéria aqui da Letícia traz. Integrantes do governo disseram à Letícia que não havia muito como se preparar para essas medidas dos Estados Unidos. Que, como disse agora Jamil Chad, ninguém sabe o que pode vir, né? Muitas vezes fala, chega uma hora, não tem um número exato, não sabe exatamente o que vai ser anunciado. Então, o que o governo brasileiro está fazendo neste momento é aguardar este anúncio, depois de aguardar, analisar e aí pensar em uma resposta ou não. Né? Ainda integrantes do governo disseram que o país não informou nada do que vai ser anunciado. Os Estados Unidos não deu nenhuma letra do que pode vir. Se seria um aumento linear para todos os produtos, se ele vai ser pontual em algumas coisas, quando entra em vigor, quer dizer, não há dados relacionados a isso. Vamos lá, Josias, a gente está aqui falando sobre a matéria da Letícia Casado, que diz que o governo brasileiro ele está tentando se acalmar à espera do anúncio do Trump. Então é negociar com calma, tranquilidade, é o que diz a matéria aqui com integrantes do governo, e de maneira discreta. Esse é o caminho do Brasil, Josias? É o caminho, Fabiola. Nem mesmo o mercado doméstico dos Estados Unidos sabe como reagir. Por que o governo brasileiro se precipitaria, né? Não se sabe o tamanho do fantasma que está escondido embaixo desse lençol tarifário do Trump. Então é preciso aguardar para ver se a assombração é digna de medo ou se o Trump vai ou não dialogar. No enredo do Trump, o protecionismo leva à autonomia da economia dos Estados Unidos. A autonomia num planeta sem barreiras comerciais do século XXI, isso é uma ilusão temerária. No mundo em que as economias são complementares, os líderes mundiais, e o Lula se inclui nesse rol, ainda esperam por uma disposição para o diálogo, uma disposição que, se existe, o Trump insiste em disfarçar. Então é preciso saber o que vem, né? Essas chamadas tarifas recíprocas que o Trump promete para essa quarta-feira, elas têm a aparência de um tarifacocídio. O Trump está detonando uma guerra comercial global. Então, esse inquilino laranja da Casa Branca, ele mostra que países também se matam. E o suicídio é uma coisa muito íntima. É a coisa mais íntima que alguém pode fazer. Normalmente, o instinto suicida do Trump não seria dar conta de ninguém. Mas, se você considera as consequências, é espantoso
que exista essa falta de reação doméstica. Então, o Brasil está assistindo o que se passa nos Estados Unidos, nem lá as pessoas sabem como reagir, exceto pelos ruídos que vêm das pesquisas, por uma ou outra trincheira pontual aberta por juízes. O que se vê nos Estados Unidos é uma absoluta debilidade no contraponto oferecido pelo legislativo, pelo poder econômico dos Estados Unidos. Está todo mundo meio estupefacto com o que está acontecendo. O Biden deixou para o Trump uma inflação estável, juros em queda e um crescimento econômico com viés de alta. Não era nada exuberante, mas havia essa perspectiva de alta no desempenho da economia dos Estados Unidos. E esse dia da libertação do Trump aprisiona empresas, consumidores americanos, num cenário de carestia e de desaquecimento. Isso é um flerte com a recessão doméstica e queda na economia global. E como o suicídio do Trump afeta a economia do mundo, o mundo está alertando para esses riscos. Mas chamar a atenção do Trump, Fabiola, tornou-se uma atividade perigosa, porque quanto mais é criticado, mais o Trump põe fogo nos valores liberais que, noutros tempos, eram cultuados por essa maior economia do planeta, pelos Estados Unidos. Né? Então, o governo brasileiro observa a cena é essa, a cena é de um suicida em movimento. Então, é preciso saber, como disse, o tamanho do fantasma que está escondido embaixo desse lençol antes de reagir, antes de definir qual é a reação mais adequada.